Oi, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Silvia Cardoso, a minha disciplina é Ciências e gostaria de convidar vocês para a aula de hoje sobre o ar atmosférico e a saúde. Bom, nós precisamos seguir um roteiro. Eu sempre gosto de colocar para um aluno um roteiro porque é importante que vocês entendam qual é o objetivo da nossa aula. Então, o que a gente vai aprender hoje? Primeiro, nós vamos aprender a importância de preservar as nossas florestas. No segundo momento, nós vamos discutir sobre a composição do ar atmosférico. No terceiro momento, vamos falar sobre a poluição do ar e saúde. E por último, eu trago para vocês uma pergunta que vocês devem pensar desde esse primeiro momento. O ar puro é um direito de todos? E aí, vamos pensar sobre isso ao longo da nossa aula. Vamos iniciar aí com essa bela imagem da nossa floresta amazônica e a imagem desse pequeno curumim, que representa nossos povos indígenas, que são os grandes protetores da nossa floresta. São eles responsáveis por preservar a nossa floresta, mas a responsabilidade é nossa também. Nós precisamos lutar para evitar a destruição da nossa riqueza natural, que é a floresta amazônica. Para isso, eu trouxe para vocês uma tirinha para a gente fazer uma reflexão. É uma tirinha do Maurício de Souza. Essa tirinha, nós temos o fantasminha e a morte, observando o ser humano cortar uma árvore. Então, o fantasma fala: Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que sua foice. Então, vamos ver a pergunta. Por que o machado é mais perigoso que a foice da morte? Vamos pensar um pouco? O que a árvore faz de tão importante e que é tão perigoso para a espécie humana e para todas as espécies do planeta, caso a gente corte tantas árvores assim? Vamos ver nas próximas imagens. Bom, a gente vai ver que esse processo de desmatamento em terras indígenas é o maior em 11 anos. Em 2019, a gente vai encontrar várias notícias falando sobre esse tema. Essa notícia que eu estou trazendo para vocês foi a notícia que foi publicada no dia 16 de dezembro de 2009. O que essa notícia fala, gente? Segundo estudo divulgado pelo Instituto Socioambiental, ISA, entre agosto de 2018 e julho de 2019, a destruição das florestas nas terras indígenas amazônicas chegou a 42,6 mil hectares. É muita coisa, né, gente? Para vocês terem uma ideia, o número é equivalente a 51 milhões de árvores abatidas. Que tristeza! A gente precisa fazer alguma coisa para proteger as nossas florestas, né? Esses dados, eles são dados oficiais, né? Como eu sempre digo, gente, quando vocês buscarem informações, tenham cuidado com aquelas famosas fake news. Não é qualquer informação que você vai considerar como científica e verdadeira. Você tem que buscar fontes confiáveis em artigos científicos, sites de universidades, de institutos oficiais que tragam dados confiáveis. Então, nós temos aí dados oficiais do Programa de Monitoramento de Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, que é o PRODES, que tirou esses dados, buscou esses dados no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, esses dados foram mostrados, está disponível no site desse instituto. Se vocês quiserem consultar, é só entrar no site. Bom, se você acessar o site do INPE, você vai encontrar várias informações. Encontrei lá uma tabela que mostra o desmatamento, como é que anda, né, o desmatamento da floresta amazônica desde 2004 até 2019. Então, eu peguei os dados dessa tabela e transformei num gráfico. Vejamos esse gráfico para a gente ver a evolução do desmatamento. Então, nesse gráfico de coluna, nós podemos observar os anos, iniciando em 2004 até 2009. No outro eixo, você vai ver o número
o valor, né, de área que foi desmatada em quilômetros quadrados. Então, no ano de 2004, nós tivemos o maior índice de desmatamento. Foram desmatadas mais de 25 mil quilômetros quadrados da nossa floresta. A partir daí, houve várias ações de fiscalização, de mobilização popular, mobilização social, né, para diminuir o desmatamento da floresta amazônica. E daí esse desmatamento começou a diminuir. Então perceba que no gráfico você consegue imaginar que tem uma curva que vai descendo, até chegar no ano de 2012, que foi o ano que teve menos desmatamento. Nós tivemos 5 mil quilômetros quadrados desmatados. Desse ano em diante, o desmatamento no Brasil ele foi variando, tendo poucas variações, né? Em 2013 aumentou um pouco, 2004 diminuiu, 2015 aumentou um pouco, em 2016 já foi um pouco maior, em 2017 permaneceu quase na mesma média de 2016, 2018 teve um aumento e chegamos a 2019, onde o desmatamento está crescendo. Então, se você perceber nesse gráfico, você vai ver que houve uma diminuição desde 2004, diminuiu bastante o desmatamento e agora, infelizmente, voltou a crescer. Nós precisamos fazer alguma coisa para parar esse desmatamento. E para isso nós precisamos conhecer quais são as principais atividades humanas que provocam o desmatamento da Amazônia. 5 atividades humanas, as principais 5 causas do desmatamento da Amazônia. Vamos ver na imagem? A primeira delas é a pecuária. A pecuária é quando a gente faz o desmatamento para criar pasto para gado, para a criação de gado. A segunda atividade é a agricultura. É quando a gente remove a floresta para plantar aquilo que vai alimentar a população. Na Amazônia ocorre muito o plantio da soja. E isso é um dos grandes motivos do desmatamento da floresta amazônica também. A terceira atividade é a grilagem. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Grilagem, que palavra curiosa, né? Quando eu vi essa palavra, eu me lembrei, tem alguma coisa a ver com grilo. Será que é uma criação de grilo, minha gente? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um tipo de falsificação de documento. No passado, algumas pessoas se passavam por donos de terra. E para confirmar isso, eles falsificavam um documento, colocavam esse documento dentro de uma caixa cheia de grilo, para que o papel ficasse envelhecido, como vocês estão vendo aí na imagem. Aí, com isso, eles tinham um documento de posse da terra e poderiam explorar aquela terra. Isso é a grilagem. Isso acontece até os dias atuais. Não com essa tecnologia do passado, né, de colocar o papel dentro da caixa com grilos, mas usando outras tecnologias. A próxima atividade que também provoca muito desmatamento e que vem crescendo atualmente é a atividade do garimpo, que é aquela atividade onde o homem ele vai buscar minerais valiosos no solo, como por exemplo o ouro. Então isso é uma coisa que já deveria ter acabado no nosso país. A gente não pode perder a riqueza da nossa floresta, desmatar, cavar buraco, né, para poder alimentar essa atividade. É necessário que a gente inove e busque novas formas de gerar economia. E, por fim, a última atividade que também provoca o desmatamento da Amazônia é a retirada de madeira. Nós podemos ver aí na imagem, né, um rio repleto de madeiras de árvores que foram retiradas da nossa Amazônia. Então, nós precisamos pensar em formas de combater esses problemas. Por que é tão importante a gente preservar a nossa floresta? Essa foi uma pergunta que eu coloquei para vocês inicialmente, onde a gente viu na tirinha inicialmente,
onde tinha o fantasminha falando com a morte e o fantasma dizendo que o machado do homem é mais perigoso do que a foice da morte. Então a gente vai entender por quê agora na próxima imagem. Então veja, as árvores, as plantas, as algas, todos os vegetais em gerais realizam um processo chamado fotossíntese. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O que significa fotossíntese, professora? Observe a palavra. Foto quer dizer luz. Síntese, produção, fabricação. Então, se eu tenho fotossíntese, eu estou falando de uma síntese que acontece na presença da luz. E que luz é essa? Vamos ver na imagem. Nós temos a energia solar, a planta vai absorver essa energia solar. Além da energia solar, a planta vai absorver através das suas raízes água e minerais. E nas folhas, ela vai absorver um gás chamado gás carbônico, que é o CO2. Esses elementos, quando entram na célula da folha das plantas, vai realizar o processo de fotossíntese, que é uma reação química onde o gás carbônico mais água e a energia solar no interior da célula da folha da planta vai realizar o processo de fotossíntese. Ou seja, eu vou somar o gás carbônico mais água e energia solar. Existe um pigmento muito importante e fundamental nesse processo, que é a clorofila. É a clorofila que é responsável por captar a energia solar e depositar essa energia na forma de alimento para a planta, que vai ser a glicose, como vocês podem ver na imagem aí. A glicose é um resultado do processo de fotossíntese. Ela sintetiza glicose, que serve de alimento para ela e para todos os seres que existem no planeta. Além de fabricar seu próprio alimento, por isso que a planta também é conhecida como um organismo autotrófico. Auto quer dizer próprio, trófico, energia, produz seu próprio alimento, a sua própria energia. Então, além disto, a planta ela fornece o gás oxigênio, o O2, que é o gás fundamental para nossa respiração. Nas minhas aulas, eu costumo destacar para os meus alunos 3 grandes importâncias das plantas para a vida no planeta. Então, vamos fazer um resumo aqui. Qual é a primeira importância relativa à questão da alimentação? A primeira importância é que a planta, a partir desse processo de fotossíntese, ela fabrica a glicose. A glicose é um alimento. Então, por esse motivo, a planta ela é a base da cadeia alimentar. Ela é que sustenta toda a cadeia alimentar. Aí você vai dizer, professora, mas eu não gosto de comer vegetais, eu gosto de comer ovo, leite, galinha. Sim, mas se você pensar de onde é que vem o ovo, vem da galinha. A galinha precisa comer milho. Você pensa, se você gosta de carne, você pensar no boi. O boi come capim. Então, não existiria outras formas de vida se a gente não tivesse a planta para fornecer alimento para todos os seres vivos. Além disso, a planta ela também se destaca por 2 grandes importâncias em relação à qualidade do ar que a gente respira. Por quê? Vocês observam que no processo ela absorve o gás carbônico da atmosfera. Ela remove o gás carbônico da atmosfera. Ela utiliza esse gás carbônico no seu processo de fotossíntese. E depois desse processo, o que ela libera para a atmosfera? Ela libera o gás oxigênio. E esses 2 grandes momentos são muito importantes, porque quando ela retira o gás carbônico da atmosfera, ela diminui a quantidade de gás carbônico. Isso faz com que o clima fique melhor, diminuindo a questão do efeito estufa, e o oxigênio que é necessário para a respiração de grande parte dos seres vivos. Então, minha gente, a planta é um dos seres vivos mais importantes do nosso planeta. Bom, então a gente vê que esses produtos que são liberados, o oxigênio que é liberado pela planta, ele vai compor
o nosso ar atmosférico. Mas não é só ele. Tem outros gases que formam o nosso ar. Vamos ver aí na imagem alguns desses gases. Bom, nós temos um gráfico que vai mostrar para vocês a composição do ar atmosférico. Aí vocês vão dizer, eita professora, a senhora está trazendo muito gráfico nessa aula, né? Tem que saber um pouquinho de matemática também, tem que entender. Fazer uma leitura de um gráfico é importante em todas as áreas do conhecimento. Então, nesse gráfico aí, que a gente chama um gráfico pizza, imagine que esse gráfico é uma pizza. Então, eu tenho toda essa parte azul, esse pedação grandão aí, que corresponde a 78% de nitrogênio. Então, no nosso ar atmosférico, a gente tem 78% do gás nitrogênio. É o gás que está em maior quantidade no ar atmosférico. Além do nitrogênio, nós temos 21%, que é esse pedaço verde que vocês estão vendo na imagem, 21% de oxigênio. O restante, 1%, é composto por dióxido de carbono ou gás carbônico, argônio, vapor de água e outros gases. Quem são esses outros gases? Vamos ver alguns deles na tabela ao lado. Então, temos o nitrogênio, que é a parte azul, o oxigênio, que é o verde, e esse laranja são todos os outros gases que correspondem a 1% da composição do nosso ar atmosférico. Então, temos aí argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nitroso, hidrogênio, ozônio, xenônio. Aí, ufa! Vocês vão dizer, professora, a gente vai ter que memorizar todos esses nomes, é cada nome difícil, viu? Não precisa memorizar todos não, tá? Pelo menos até agora não. Quando vocês chegarem lá no 9º ano, que vão estudar a tabela periódica, vocês vão precisar conhecer vários elementos químicos. Mas agora o que a gente vai conhecer são os principais gases, aqueles mais importantes dentro da ciência biológica. Então, vamos falar um pouco sobre a importância do nitrogênio. O nitrogênio é um gás formado por 2 átomos de nitrogênio. Então, vocês estão vendo aí a molécula do nitrogênio sendo representada. Cada bola dessa é um átomo de nitrogênio que estão ligados entre si, formando a molécula N2. E qual é a importância desse gás para a vida no planeta? O nitrogênio, ele faz parte da composição dos ácidos nucleicos. Vocês viram que ácidos nucleicos são o DNA e o RNA, que correspondem ao nosso material genético. É onde estão as nossas informações genéticas, as características de cada um dos seres vivos. Além do ácido nucleico, o nitrogênio ele também vai compor proteínas e aminoácidos, que são moléculas presentes em todos os organismos vivos. Os animais, eles não conseguem obter o nitrogênio diretamente do ar, somente por meio dos alimentos. E aí a gente vai ver na imagem como é que outros organismos, que outros seres vivos conseguem obter esse nitrogênio e fabricar o alimento para os animais. Então, algumas bactérias que vivem nas raízes das plantas são capazes de utilizar diretamente o nitrogênio do ar, transformando-os em sais que são absorvidos pelas plantas. Então, desta forma, os animais conseguem obter o nitrogênio necessário para fabricar o seu DNA, o seu RNA, a sua proteína e aminoácidos. Bom, vamos ver agora a importância do oxigênio. O oxigênio é um gás formado por uma molécula que tem 2 átomos de oxigênio, formando a molécula O2. O oxigênio ele é produzido pelas algas e plantas que liberam o gás oxigênio através do processo de fotossíntese, como nós vimos anteriormente. É importante salientar isso, porque não são só as plantas que realizam a fotossíntese. As algas têm um papel muito importante, já que
O nosso planeta Terra é coberto por 70% de água e grande parte dessa água é formada pelos oceanos. E as águas se encontram nesses oceanos. Então, elas são responsáveis pela produção de grande parte do oxigênio que existe na nossa atmosfera. E esse oxigênio, ele é fundamental para a nossa respiração, para a respiração dos seres vivos. Nas células, o gás oxigênio, ele reage com os açúcares, que é a glicose, e liberam energia de forma lenta. A gente vai ver esse processo mais a seguir na nossa aula. Além disso, o gás oxigênio, ele também é utilizado, ele participa do processo de combustão, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, onde temos um combustível que para produzir o fogo, para liberar calor, ele precisa do oxigênio. Quando esse combustível ele é queimado, quando ele sofre a combustão, vai ocorrer a liberação de água, o CO2, que é o gás carbônico, e a energia em forma de calor. E aí nós vamos observar isso em um experimento. Para o nosso experimento, nós vamos precisar apenas de uma vela, um copo de vidro comprido e uma caixa de fósforo. Vamos iniciar acendendo a vela. Façam isso acompanhados por um adulto. Então, na queima da vela, podemos observar o processo de combustão. Nós temos na vela o combustível que reage com o oxigênio, produzindo a chama da vela. O próximo passo do experimento é pegar o copo de vidro e nós vamos colocar lentamente sobre a vela e vamos ver o que é que vai acontecer. A gente pode perceber que a chama da vela, ela se apagou. Por que que isso acontece? Quando a gente coloca o copo sobre a vela, todo o gás oxigênio no interior vai ser consumido num processo de combustão. Depois que o gás oxigênio é utilizado, a chama se apaga e o processo de combustão termina. Bom, gente, então como vocês viram, puderam observar no experimento, à medida que a vela foi consumindo, o combustível da vela foi consumindo o oxigênio, o fogo da vela apagou. Por que apagou? Porque todo o gás oxigênio que estava dentro do recipiente foi consumido. E quando o gás oxigênio acaba, o processo, a reação de combustão, ela para. Bom, nós vamos ver agora um pouco de como é que funciona a respiração nos seres vivos. Nos seres humanos, especialmente, a respiração é um processo complexo. Ela não só envolve o pulmão. Muita gente acha que respirar só é o ato de inalar e expirar o ar. A respiração ela não se limita apenas a isso. Envolve diversas etapas, diversos processos. Vamos ver aí na imagem, no número 1, nós temos o processo da respiração pulmonar. O que é a respiração pulmonar? A respiração pulmonar, ela envolve dois movimentos respiratórios. O movimento de inspiração, que é a entrada do ar nos pulmões, e o movimento de expiração, que é a saída do ar dos pulmões. Então, vamos memorizar esses dois movimentos. Observe, repita comigo esse movimento de inspiração. Respire bem fundo. Quando a gente inspira, a nossa caixa torácica ela vai aumentar de volume. O ar está dentro do meu pulmão. Eu vou soltar o ar agora, tá? Vamos soltar o ar bem forte. O ar saiu para o exterior. Então, eu expirei. É o processo de expiração. Então, vamos repetir. Inspiração
e expiração, tá? Vamos lá comigo. Inspira, expira. É isso, tá? Nesse movimento respiratório, o ar atmosférico entra no nosso pulmão e sai. Nesse momento, vai acontecer uma troca gasosa. Essa troca gasosa, a gente pode observar na imagem de número 2, que é a hematose pulmonar. O que é hematose? Hematose é a troca de gases. Hema se refere a sangue. Hematose pulmonar acontece no pulmão. Vocês estão vendo aí uma estrutura semelhante a um cacho que está na cor amarela. Esse aí é o alvéolo pulmonar. O nosso pulmão tem várias estruturas como essa, como se fosse um cacho de uva, tá? Então, um alvéolo, ele passa bem perto de um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo é bem fino. É tão fino que o nome dele é capilar. Capilar sanguíneo, porque é como se fosse da espessura de um cabelo. Então, dentro desse vaso, passam as células sanguíneas chamadas hemácias. O que essa célula faz? Quando essa célula sanguínea passa as hemácias, vocês vão observar na imagem aí no primeiro momento, tem o O2 passando do alvéolo para o capilar sanguíneo. E é a hemácia que vai carregar o gás oxigênio por todo o nosso corpo. Ao mesmo tempo que o alvéolo passa o oxigênio para o capilar sanguíneo, o gás carbônico que está na nossa circulação, ele sai, ele é mandado para o alvéolo pulmonar. Então, aí ocorre a troca de gases. Entra oxigênio no sangue e sai gás carbônico. E aí esse processo continua, tá, gente? Vai continuar, o sangue vai levar esse oxigênio para todas as partes do nosso corpo, da cabeça até o dedão do nosso pé. Imagine um capilar sanguíneo chegar lá no dedão do seu pé. Esse capilar sanguíneo, ele tem o objetivo de levar sangue que tem hemácia carregando o oxigênio até lá. Quando chegar nas células dessa região, o que é que vai acontecer? A hematose celular. O nosso capilar sanguíneo que carregou o oxigênio, que contém a hemácia que carregou o gás oxigênio, vai passar esse gás oxigênio para as células do tecido daquele local. Se for no seu pé, vai passar lá oxigênio para as células do seu pé. As células dessa região vai receber, vai pegar esse gás oxigênio para usar no processo de respiração celular e vai jogar gás carbônico para o sangue levar o gás carbônico de volta para o pulmão. E aí a gente finaliza o processo de respiração na chamada respiração celular, que é um processo de reações químicas que acontecem no interior da célula. Então, de uma forma resumida, a respiração ela envolve um processo que começa no macro, que começa no pulmão, naquilo que a gente pode ver, no macroscópico, e ela vai ser concluída no universo microscópico da célula. Bom, vamos ver agora a importância do gás carbônico. O gás carbônico, ele é formado por uma molécula que tem um átomo de carbono, que é o C, representado pela letra C. Vocês estão vendo aí na imagem essa esfera na cor cinza, né? Um cinza escuro, representando o carbono, que está ligado a 2 átomos de oxigênio, formando a molécula do CO2. Então, o gás carbônico, ele é formado por várias moléculas de CO2. E para que serve esse gás carbônico? As plantas utilizam gás carbônico ou dióxido de carbono presente na atmosfera para a realização da fotossíntese, transformando-o em matéria orgânica, que são os nutrientes, como nós vimos anteriormente já no processo de fotossíntese, não é isso? O gás carbônico, ele é um produto derivado
das reações de diferentes processos, como a combustão, que vimos no nosso experimento, e a respiração dos seres vivos. Basicamente, esses são os dois tipos de reações químicas que liberam gás carbônico para a atmosfera. Só que existe um problema. Se a gente liberar muito gás carbônico para a atmosfera, o acúmulo desse gás vai provocar o aumento do efeito estufa. O efeito estufa, ele é um efeito natural e importante para a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Porém, se esse efeito ele for aumentado, pode provocar o que a gente chama de aquecimento global. Então, o dióxido de carbono, ele torna-se prejudicial quando é liberado pela queima de combustíveis, pois alteram o clima do planeta. Aumento do efeito estufa e aquecimento global. Na imagem aí, que vocês estão vendo ao lado, a gente tem duas situações. Na parte mais clara, eu tenho o efeito estufa natural. O que acontece? Vocês veem que tem uma camada de nuvem ali, que é constituída por vários gases, incluindo o gás carbônico, e que os raios solares penetram na atmosfera. E uma parte desses raios é absorvido pela superfície e outra parte é refletida para o universo, volta para o universo. Então, a gente não absorve todo o calor. O efeito estufa, ele consegue guardar um pouquinho de calor dentro do nosso planeta, um calor que é necessário para a sobrevivência dos seres vivos. Agora, imagine que essa atmosfera é como se fosse um cobertor. Se eu tenho um cobertor fino, como a gente viu anteriormente, você tem uma quantidade menor de gás carbônico, eu vou conseguir reter menos calor. Agora, se eu pego um cobertor bem grosso, que representaria o outro lado da imagem, o efeito estufa intensificado pelo homem. Se eu tenho uma grossa camada de gás carbônico, que seria como um cobertor bem grosso, eu estaria retendo bastante calor, elevando a temperatura do nosso planeta, né? Nessa situação, os raios solares eles penetram na atmosfera e não conseguem refletir de volta para o universo. Então, todo o calor fica preso. E se a gente continuar produzindo gás carbônico a partir do processo de combustão, queimando combustíveis fósseis como gasolina, como óleo diesel, queimando as florestas, utilizando veículos sem fazer a manutenção, né? Enfim, todos esses processos que a gente já conhece, esses processos que poluem a nossa atmosfera, né? Se a gente continuar, a gente vai aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera e, consequentemente, nós vamos ter sérias alterações do nosso clima global. Vamos falar agora da relação entre poluição do ar e saúde. Observe essa imagem aí, que mostra diversos carros, fábricas, liberando muita fumaça para o nosso ar atmosférico. Essa fumaça ela contém diversos gases tóxicos. Que gases seriam esses que compõem essa fumaça? E será que esses gases eles prejudicam a nossa saúde? Bom, então vamos ver o que são poluentes atmosféricos. Considera-se poluente atmosférico qualquer substância presente no ar que, devido à sua composição e concentração, seja prejudicial à saúde e ao bem-estar público, acarrete danos materiais ou prejudique a fauna e a flora. Fauna são os animais, flora, os vegetais. Então, na imagem aí, você está vendo aí 3 quadrinhos com 3 imagens. Uma fumaça bem preta. Essa fumaça preta, ela libera o que a gente chama de fuligem, que é uma partícula que pode ser inalada. Temos também na imagem aí abaixo, também uma chaminé que possivelmente é uma indústria liberando bastante fumaça, que contém gases tóxicos, né? Que em elevada concentração vai causar prejuízos à saúde humana. E na última imagem nós temos aí o nosso amiguinho, olha ele aí, o coronavírus. Show coronavírus, eu não quero nem falar dele agora, viu? Isso aí vai ser assunto para outra aula. Show coronavírus, vai para lá. Então, o que acontece? A gente pode classificar esses poluentes atmosféricos.
Eles podem sair de fontes naturais, vocês estão vendo ali um circulado de vermelho ali, apontando para o vulcão. Temos também fontes antropogênicas. O que seria a palavra antropogênica? Antro quer dizer homem, gênica, originado, gerado. Aquilo que é gerado pelo homem. Essas fontes antropogênicas são indústrias, veículos e outros processos de combustão. Então, juntando as fontes naturais de poluentes, como por exemplo o vulcão, e as fontes antropogênicas, nós vamos ter a liberação dos poluentes primários. Temos aí exemplo de vários gases que são considerados poluentes primários. O CO, o CO2, o SO2, o NO. Quando esses gases eles chegam na atmosfera, eles vão reagir com outros elementos da atmosfera, como por exemplo a água. Se a gente pegar o SO2, que é um óxido de enxofre, quando ele chega na atmosfera, ele reage com a água, ele vai formar um poluente secundário, que é um ácido, que a gente vai ver mais a seguir, um pouco sobre esse poluente. Então, ele é um poluente secundário por quê? Porque ele se forma depois, ele se forma a partir de um poluente primário. Mas desses gases que vimos na imagem anterior, a gente vai destacar 3 gases poluentes, tá? São os óxidos de nitrogênio, que é representado pela molécula NO e o NO2. Esses gases, eles são liberados por fontes emissoras, como por exemplo, veículos automotores, motores de combustão interna, usinas termoelétricas e siderúrgicas. E quais são os problemas que esses óxidos de nitrogênio podem causar na nossa saúde? Vejam na tabela aí alguns exemplos de doenças que esse gás, quando está em grande concentração, pode provocar no ser humano. Ele pode provocar irritação nas vias aéreas e pulmões, provocando tosse, asma, bronquite e diminuir a resistência a infecções respiratórias. Então veja aí como é importante. A poluição do ar, ela pode diminuir a imunidade das pessoas. Então, se você vive numa cidade que tem muita poluição, se você mora perto de uma região onde tem muitos poluentes, então a sua imunidade ela pode baixar e você vai estar sujeito a desenvolver uma doença respiratória. Outro gás importante que nós vamos conhecer são os óxidos de enxofre, representado pela molécula SO2 e o SO3. De onde esses gases poluentes são liberados? As fontes emissoras do óxido de enxofre são provenientes da queima de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são aqueles derivados do petróleo, tá, gente? Petróleo, a partir do petróleo se fabrica, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel. Então, isso são chamados combustíveis fósseis. Então, na queima desses combustíveis é liberado esse tipo de gás poluente, são os óxidos de enxofre. Além dos combustíveis fósseis, eles também são liberados a partir de atividades industriais, podendo também ter origem nas atividades vulcânicas. E o que é que a concentração exagerada desses gases causa na nossa saúde? Eles podem causar tosse, náuseas, irritação nos olhos. Em problemas mais graves, ele pode provocar problemas cardíacos, dificuldade na respiração, ocasionando inflamação aguda no nosso sistema respiratório. Então veja como é séria a situação. Várias pessoas, não só no Brasil, mas no planeta todo, têm problemas de saúde e podem morrer por conta da poluição atmosférica. O último gás que a gente vai falar é sobre o monóxido de carbono, que é o CO. Nessa molécula só tem
para vocês diferenciarem ela do gás carbônico, tá? O monóxido de carbono, observe a palavra monóxido. Mono quer dizer um. Então, no monóxido de carbono tem apenas um carbono. Então, essa molécula é o CO. Como é que é produzido o monóxido de carbono? As fontes emissoras do gás do monóxido de carbono são atividade vulcânica, automóveis, indústrias que usam carvão mineral, sistema de aquecimento a gás. Bom, esse gás é um dos gases que eu considero assim bastante perigoso. Por quê? Porque é um gás que você não sente o cheiro dele, ele é incolor, você não vê, então você não está sentindo nada. Quando você está dentro de um ambiente fechado, com esse gás sendo produzido, você não percebe. E se você tiver, por exemplo, dormindo e inalar esse gás, você pode morrer por asfixia. E é um gás muito perigoso. Esse acidente já aconteceu com várias pessoas. Veja na nossa tabela, né, quais são os sintomas de uma intoxicação por monóxido de carbono. Ele pode causar leves sintomas de envenenamento, com dores de cabeça e até falhas na respiração, levando à morte, infelizmente. Então, vamos ter mais cuidado, né, com isso. Não fiquem dentro de veículos em ambientes, um veículo ligado dentro de um ambiente fechado, como por exemplo uma garagem, que o motor do veículo libera esse gás e a pessoa pode morrer realmente asfixiada por conta desse gás. Já aconteceram várias situações como estas. Vamos tomar cuidado e cuidar da nossa saúde. Bom, como eu falei para vocês, né, os óxidos, que são poluentes primários, que são liberados a partir da queima de combustíveis nas indústrias, quando eles chegam na atmosfera, eles podem reagir com a água e formar um poluente secundário, né? E aí vai se formar, como vocês podem ver aí na imagem, o óxido de nitrogênio. Quando ele reage com a água, vai formar um ácido chamado ácido nítrico, que é o HNO3. E o óxido de enxofre, quando reage com a água, vai formar outro ácido chamado ácido sulfúrico. Esses ácidos, quando estão numa elevação concentrada, eles vão deixar a água da chuva ácida e aí vai formar o fenômeno que a gente chama de chuva ácida. Esse fenômeno, ele provoca a morte de plantas, traz bastante prejuízo para a vida no nosso planeta, dos animais e dos vegetais, e para a saúde humana. Os efeitos da chuva ácida estão relacionados aos problemas respiratórios, como o aumento dos casos de asma e de bronquite. Bom, agora nós chegamos na grande questão, que é uma questão que eu gostaria que vocês refletissem bastante. Nós temos aí a imagem de uma pessoa andando de máscara, que pra gente agora não é mais uma coisa estranha com esse coronavírus, né? Mas isso aí já é uma coisa muito comum em regiões como, por exemplo, a China e a Índia. Lá eles usam máscara porque o ar é muito poluído, né? Então, eu queria que vocês pensassem, será que o ar puro é um direito de todos? Será que todos têm direito a respirar um ar de qualidade? E vamos ver na imagem aí uma foto que foi realizada na região da Índia, onde o ar é altamente poluído. Acredito que seja o país que seja o mais poluído do planeta. Lá existe alguns estabelecimentos chamados de bar de oxigênio, onde vocês estão vendo na imagem aí ao lado, Ox Puro. Nesse bar, as pessoas pagam para respirar oxigênio puro. Então, a gente pode perceber que não é todo mundo na Índia que tem direito ao ar puro. Na Índia, pagar para respirar já é uma realidade. Então, gente, o ar puro, ele pode ser usado como um indicador de desigualdade social. Quem pode pagar para respirar um ar puro, ótimo. Quem não puder pagar,
infelizmente vai sofrer. Essa é uma realidade que não está muito distante. É por isso que eu digo, temos que cuidar da nossa floresta amazônica. Temos que cuidar das nossas plantas. Você que está em casa nesse momento, em quarentena, isolamento, aproveite para plantar, né? Plante uma árvore, ajude a diminuir a poluição no nosso planeta. Você também pode pensar em projetos para desenvolver na escola quando você voltar. Converse com seu professor de ciências. Pensem em ideias que você possa realizar para combater a poluição atmosférica, porque é muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos do nosso planeta, da vida humana, dos animais e das plantas. Trouxe para vocês aqui mais uma situação para mostrar a vocês que o ar puro não é um direito de todos. Infelizmente, tem alguns trabalhadores que são expostos a poluentes durante todo o dia. Nós estamos vendo aqui nessa imagem a situação que vivem os carvoeiros. O que são os carvoeiros? São pessoas que trabalham na produção do carvão vegetal, que é aquele carvão que a gente usa para fazer aquele churrasquinho em casa. Você usa aquele carvão e você nem imagina como esse carvão ele foi produzido. A realidade é que grande parte desse carvão é produzido em situações de trabalho análogas à escravidão. Então, as pessoas trabalham de 10 a 12 horas expostas a poluentes que prejudicam a sua saúde. Então, a expectativa de vida dessas pessoas aí é bem baixa e as condições de saúde são precárias. Aí nós estamos vendo duas imagens que representa o pulmão de uma pessoa saudável e o pulmão de um carvoeiro. Se você observar na primeira imagem, o pulmão está limpo. Você vai ver nessa parte que está mais escura, que não tem nenhuma manchinha branca. Você consegue ver aí as costelas, você consegue ver o formato do pulmão, o coração ali no meio, né? E todo o pulmão ele está limpo. Esse é um pulmão de uma pessoa saudável. Já o pulmão de um carvoeiro, que é submetido à inalação da fuligem e da fumaça durante muito tempo, ao longo de muitos anos, como é que vai ficar o pulmão desta pessoa? Veja na imagem. Tá vendo na parte superior do pulmão que tem manchas brancas? Essas manchas retratam uma doença que é desenvolvida nos carvoeiros, conhecida como pulmão negro, mas o nome científico é pneumoconiose. Pneumoconiose dos carvoeiros. É uma doença pulmonar ambiental que resulta da inalação de poeira, de carvão ou grafite por um longo período de tempo. Bom, gente, então para finalizar a nossa aula, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem especial, que vocês vão ver aí nessa imagem. A responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida. Então, eu convido você a plantar uma árvore. Até a próxima aula!